E eu espero que isso deixe bem claro pra gente parar com essas merdas desses testes errados, que eu não aguento mais ver, cara. É toda hora é uma merda nova. Alguém pega e lança um teste desse em single channel, porque sei lá, porque o cara achou que era mais fácil, vou tirar o pente porque single channel não faz diferença. Cara, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Fazer um vídeo mais curto, menos elaborado, para falar sobre um negócio que está me incomodando, que são esses testes de memória de 16 versus 8 GB, em que o pessoal está fazendo teste, na verdade, de single channel contra dual channel, ou seja, eles estão fazendo teste de um pente de memória contra 2 pentes de memória, e isso capa a banda da memória pela metade, tá? Mas isso não afeta a performance, sei lá o que. Afeta sim. Eu tenho esse teste mais 5 jogos para mostrar para vocês que chegam a afetar até 30% de performance. Simplesmente o fato de tu tirar um pente ao invés de tu estar usando 2 de 4 GB. Tá usando um pente de 8 ao invés de 2 de 4, que dá 8 GB também, mas acaba fazendo dual channel, tá? Como é que eu fiz esses testes? Eu usei uma 1080 Ti, tá? Pra gente não ter problema pra gente realmente deixar o processador trabalhar. Eu usei um Ryzen 5 13500X, que eu importei da China, tá aqui embaixo desse cooler, tá? E para as memórias de 4 GB, eu usei 2 pens Samsung EDI das Smart aqui, as verdinhas, tá? Essas aqui. E para os testes de 8 GB, eu usei um pente de Samsung BDI, também das Smart, não dessas Micron aqui, das Smart mesmo, de 8 GB, que são Samsung BDI. Eu tentei usar essa Micron EDI aqui, que na verdade ela tem um custo-benefício melhor, é uma memória mais certa de se encontrar no mercado, só que ela não consegue fazer timings tão baixos quanto as memórias de 4 GB, tá? Então, Samsung EDI e Samsung BDI foram os testes que eu fiz. Comecei fazendo 2 pentes de 4 GB, que dá dual channel em 8 GB. Depois eu fiz um pente de Samsung BDI single channel, fiz os testes dos jogos assim, e depois 2 pentes em 16 GB de Samsung BDI, tá? Então, essa aqui foi a bancada de teste, foi uma plaquinha simples, uma BTC, TB350 BTC, uma plaquinha da BioStar, que eu já usei bastante aqui no canal, vocês devem conhecer, e a 1080 Ti. Tá, então, algumas das anotações que eu tenho aqui para falar sobre os testes antes de mostrar eles para vocês. Tá. A primeira anotação que eu fiz é que provavelmente quem faz esses testes não manja muito de memória. O pessoal no máximo vai lá e carrega o perfil XMP e deu. Não foi isso que eu fiz. Eu setei todos os timings, inclusive os terciários na mão. Todos os timings. Depois eu vou mostrar na tela aí para vocês, dentro do Ryzen Master, que tanto a Samsung BDI como a EDI, que são os chips diferentes de 8 e de 4 GB cada um, todos eles tinham os mesmos timings, tá? Eu fiz isso e rodei os testes. O que mais? A diferença que eu vi nos jogos foi entre 12% a 30% de diferença. É muita diferença. Chegou num ponto que, por exemplo, no Red Dead Redemption 2, que foi onde deu a maior diferença, que eu vou mostrar para vocês, chegou o ponto em que as quedas, 1% low do Red Dead Redemption 2 rodando com 8 GB em dual channel, o 1% low teve a média do single channel de 8 GB. Vocês vejam bem, o pior momento ali, os piores momentos, foi igual à média de toda outra experiência. Tá? O que mais que eu anotei? Eu usei 3200 MHz nas memórias com a latência principal 16. Eu vou mostrar todos os timings aí na tela para vocês, tá? Para ficar bem claro. O que acontece? O pessoal normalmente usa 2666, uma frequência mais baixa. Isso tornaria uma situação pior ainda, porque 3200 MHz eu levo junto o que a gente chama de Infinity Fabric no processador Ryzen, tá? E isso ajuda a performance do processador como um todo. Quando a gente está usando 2666, o Infinity Fabric vai junto, ele é metade, ele fica 1333. Então com 3200... Pessoal, acabou a bateria da câmera, tá? Então a gente está gravando com o celular. Eu vou tentar continuar, não me lembro exatamente onde é que parou, mas vamos lá. As lojas ficam empurrando para vocês comprarem aí, sei lá, 16 GB, porque 16 GB é melhor. Na verdade, eles estão testando em single channel. Mas o que acontece? Vou comprar com 8 GB, porque depois eu compro outro pente e eu fico com 16. Aí fica maravilhoso. Certo? Não, errado. Porque aí você vai comprar um pente e provavelmente o outro pente que você vai comprar
apesar do dissipador ser igual, provavelmente é um chip diferente dentro desse dissipador aqui. Por dentro vai ser outro chip. Aí tu tem um chip Nanya, tu tem um chip Micron B-Die, tu tem um chip Micron E-Die, e aí tu bota na placa-mãe, carrega o XMP, a placa-mãe não sabe nem o que faz, carrega uns timings todos ferrados, capaz de nem subir o XMP, ou enfim, vai tentar fazer overclock depois. Esquece, vai ficar uma droga. Então o ideal é sempre vocês comprarem memória impar, porque vocês compram memória junto. Aliás, até às vezes vocês compram um kit e acham que vem os mesmos chips, e não vem. Um exemplo que vem é esse aqui, ó, o Crucial Ballistics, esse aqui é Micron E-Die, tá? 3000 MHz, a latência principal CAS15. O final do código da memória é AES-BK, tá? Esses chips, eles são Micron E-Die, eles são bons. O kit vem com os mesmos chips e normalmente é o que eu indico para quem quer 16 GB. Para quem quer 4 GB, normalmente tem as memórias Smart aí, para quem quiser garimpar ou não. Digo 8, né? 2 vezes 4. Mas enfim, esse é um dos grandes problemas que eu vejo. As lojas vão dizer, ah não, compra agora 8 GB com um pente e fica com single channel, que vocês vão ver nos testes, que fica uma merda, né? Porque depois vocês fazem upgrade. E aí faz upgrade e aí não carrega o XMP direito, a placa-mãe calcula os timings todos ferrados e tu fica com uma performance horrível, tá? Então esse é um ponto. Não caiam nessa de comprar a máquina com um pente. Quando que é bom? Nunca. Comprem 2. Ah, eu quero depois... Eu tô agora com 8, eu quero botar 16 mais tarde. Então vende os 2 pentes e compra 2 de 8. Pronto. Problema resolvido. É muito melhor do que ficar com um setup capado. E quando é que 16 GB é vantagem? Nos testes que eu fiz, vocês vão ver, praticamente não tem vantagem. A vantagem é usar 2 pentes, usar dual channel. Essa que é a grande vantagem. Usar 16 nos jogos que eu testei não faz vantagem. Claro que se o cara trabalha com GIMP, trabalha com um editor com muita imagem e tal, claro, 16 GB vai fazer diferença pro cara. Mas se está jogando só, nos meus testes não fez diferença. Depois, mais tarde, eu vou pegar e fazer esses testes aí que o pessoal diz que acabou a era dos 8 GB. Eu vou pegar e vou abrir 50 abas do Chrome, tá? Aguardem esse teste. Se vocês querem esse teste, botem nos comentários. Faz os testes das 50 abas de Chrome, mais Discord, mais sei lá o que, com os 8 GB que eu vou fazer para vocês. E você sabe por que eu acho que a diferença não vai ser tão grande? Porque o sistema operacional gerencia a memória dentro de algo que a gente chama o page file, tá? Quando está usando uma aplicação principal, tipo jogo, ele vai pegar tudo que tu não está usando e vai jogar no swap. Ele vai fazer um swap, vai botar na área onde não está usando, porque tu não está navegando, então para que ele vai ficar usando aqueles GB? Mas é claro, que se tu tem 16 GB, como vocês vão ver nos testes, quando o setup que tem mais gigas, ele vai usar mais memória. Por quê? Porque ele não precisa fazer tanto swap. Ele não tem necessidade. O jogo não precisa daquele swap, mas outras coisas estão lá no fundo. Para que ele vai fazer se tem memória sobrando? Entende? Esse é o gerenciamento de memória do Windows. O Windows faz algumas coisas bem, outras coisas mal. O gerenciamento de memória, nesse sentido, ainda é decente. Mas enfim, vamos adiante, vamos ver o que mais eu anotei aqui para conversar com vocês. Tá. Tem a questão do Infinity Fabric, tá? Eu estou usando 3200 MHz. A maioria do pessoal vai usar, sei lá, memória 266 ou memória que for mais barato. O Infinity Fabric vai cair, a performance vai cair junto, tá? Isso vai causar uns agravantes em relação aos meus resultados. É muito mais provável que tu tenha uma travada, que tenha uma performance pior, além das travadas, né? Os stutterings, em razão de ter um Infinity Fabric mais baixo, além do clock da memória mais baixo. Quer dizer, tu tá com a memória uma velocidade mais lenta do que 3200 MHz e ainda tá com a metade da banda, então é muito mais provável que o jogo fique mais travado com uma performance pior ainda, tá? Vamos ver o que mais eu anotei aqui para vocês. A questão das temperaturas, eu não lembro se eu falei, mas vamos recapar aqui, tá? O cooler que eu usei é um cooler do 1700X. Quando que eu usei o cooler do 1700X? Nos setups de single channel e no setup de 16 GB. No setup que, meu Deus, é horrível 8 GB, eu usei o cooler Stealth. Então vocês vão ver as temperaturas mais altas quando a gente está com 2 pens de 4 GB, tá? E por que isso é importante? Porque o Ryzen, o boost dele trabalha junto com as temperaturas. É claro que essa placa B350 ela não tem o boost mais sofisticado, né? Não tem o PBO. Mas mesmo assim vocês podem ver que mesmo eu trabalhando com 8 GB em Dual Channel, a frequência pode ser um pouco mais baixa em função das temperaturas mais altas. Mas mesmo assim, nos resultados vocês vão ver que não fez tanta diferença
e a diferença mesmo, o problema é o single channel. A partir daí agora a gente vai olhar os testes que eu fiz desses setups, e aí eu vou comentando junto com vocês observações do que eu acho, olhando, e partir para análise dos resultados, tá? E eu espero que isso deixe bem claro pra gente parar com essas merda desses testes errado, que eu não aguento mais ver, cara. Toda hora é uma merda nova. Alguém pega e lança um teste bosta desse em single channel, porque sei lá, porque o cara achou que era mais fácil, vou tirar o Paint porque single channel não faz diferença. Cara, pelo amor de Deus, tá? Não é só teste sintético, né? Tem performance do AIDA aí que eu medi também pra mostrar, mas não é só teste sintético, é jogo também, cara. A não ser que seja o CS, né? A lógica do jogo cabe toda dentro do cache do Ryzen. Essa merda que roda em DirectX 9 que o pessoal joga até hoje. Brincadeira, tá? O pessoal competitivo do CS aí. Começando com Assassin's Creed Odyssey, a gente tá rodando ele Full HD no preset alto com escala de resolução em 80%. Por que escala de resolução em 80%? Porque a gente não pode deixar a placa de vídeo como um fator limitante. A gente tem que deixar o processador e a memória trabalharem no seu limite, dar o máximo que eles podem de si. Senão a gente vai estar fazendo um teste de placa de vídeo e não um teste de processador ou de memória. Certo? É a mesma coisa que todos esses outros testes bosta da internet, que as pessoas dizem que single channel não faz diferença, mas aí o cara vai lá e mede com uma 1060 com um jogo no Ultra, né? A placa de vídeo está limitando todo o resto do setup, e aí ele diz que não faz diferença, né? Brilhante conclusão. Já o nosso teste com 16 GB não pode ser mais chato. A diferença foi que o jogo alocou uns 100 MB a mais de RAM durante o teste, porque a performance ficou praticamente a mesma coisa. Analisando os resultados, a gente vê uma perda de performance de aproximadamente 20% quando se usa só um pente de memória. A diferença é um pouco maior ainda nas quedas, que são representadas pelo 1% low. Partindo para o Shadow of the Tomb Raider, a gente está testando ele em Full HD no alto. Aqui não tem necessidade de escala de resolução, porque eu rodo o teste só nessa parte da cidade, que é bem intensa em CPU. O gerenciamento de memória desse jogo é bem curioso, porque se vocês observarem, o setup de 8 GB em Dual Channel está usando 900 MB a mais do que o setup de 8 GB em Single. E aqui, a gente vê em torno de 10 FPS a mais para o setup em Dual Channel. Já no teste de 16 GB, a gente vê o game usando só 200 MB a mais do que o setup de 8 em Dual. Mas se vocês observarem bem, ele não chegou a passar de 8 GB. E mesmo assim, ele foi o único dos 5 jogos em que 16 GB teve uma vantagem acima da margem de erro. Para quem quiser ver esses testes na íntegra, a gente criou um canal secundário chamado Casual Game Test e Benchmark. A gente está publicando lá vários testes de outros vídeos e outros testes que a gente vai fazendo aqui. Então se vocês curtem assistir esses comparativos em que o jogo fica lado a lado, inscrevam-se lá nesse canal e também inscrevam-se no nosso canal principal se vocês já não forem inscritos. Aqui então, a gente também vê uma diferença de mais de 20% no 1% low quando usamos Dual Channel. Já na média de frames, os 16 ficam com 16,8% e os 8 com 12,2%. Testamos também o Far Cry 5 em Full HD no alto sem escala. E aqui tivemos a menor diferença entre todos os testes. Os setups em Dual Channel tiveram performance melhor nas quedas, em torno de 13%, e na média em torno de 9 a 10%. Mais uma vez, os 16 GB não mostraram uma diferença significativa. Partindo para o penúltimo game, o Rainbow Six Siege, estamos rodando ali em Full HD do preset médio, já que esse é um game competitivo online. Nos resultados, a diferença no 1% low mais uma vez passou dos 20%, e a média de frames ficou na casa dos 14%, em vantagem para os setups com Dual Channel. Com 16 GB, não vimos nada fora da margem de erro. O nosso último teste é com o Red Dead Redemption 2. Estamos rodando ele em Full HD com a configuração equivalente à do Xbox One X, segundo a Digital Foundry, mas usando a filtragem anisotrópica em 16x. Para quem quiser conferir os detalhes dessa configuração, eu vou deixar um card para o comparativo do 13500X contra o i5-8400 no nosso canal de testes. Bom, aqui a diferença é ainda maior que no Assassin's Creed Odyssey, chegando a quase 30% tanto na média como no 1% low. Isso significa que o simples fato de você usar um pente de memória vai deixar o game abaixo de 60 frames por segundo, mesmo se você estiver usando uma 1080 Ti. Já com os 16 GB, vemos uma pequena melhora no 1% low, quase dentro da margem de erro. Bom, eu acho que deu para ver claramente que existe uma perda significante de performance quando se usa só um pente de memória. Ah, mas eu vou gastar R$30 se eu comprar 2 de 4 ao invés de um pente de 8. Mas 10 a 30% de diferença de performance muitas vezes é mais do que um upgrade de processador, e a gente sabe que isso é bem mais caro. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho.
Valeu, pessoal. Até a próxima.